Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual que é o momento que você está assistindo esse episódio. Hoje estou eu aqui, o Rodrigo, junto com o nosso amigo, parceiro de sempre aí. Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje a gente tem um convidado que, olha, eu te falo que eu convidei ele para o podcast, conheço ele. Ainda bem que foi para um podcast, porque se fosse para uma corrida, ia dar ruim. Estamos aqui com nosso amigo e irmão em Cristo, Ângelo, e corredor, né? Tem família, cristão, empreendedor. Então hoje a gente vai tocar em alguns assuntos bem abrangentes. Vamos falar desde corrida, família, igreja, claro que sempre falando sobre Jesus, e também sobre empreendedorismo, né? Que ele tem uma história aí de algum tempinho, alguns anos, e hoje ele vai contar pra gente um pouco sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito estar aqui com a gente, se disposto nesse tempo, dar a tua cara aí, falar, e todo nós aqui do podcast quanto o público vamos aprender muito com você. Olá, muito bem, muito obrigado por essa oportunidade que eu fui convidado para estar aqui junto, compartilhar um pouquinho da minha vida. Eu posso me apresentar aqui. O meu nome é Ângelo, tenho 66 anos, tenho 36 anos de casado, tenho 2 filhos, 2 netos, 2 lindas noras, e graças a Deus, né, Deus tem nos ajudado, tem nos acompanhado aí nessa vida. E eu estou hoje à disposição aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha história com Deus, a minha história profissional, a minha história familiar, e poder compartilhar com os irmãos. Isso aí, Ângelo. Vamos começar pelo começo, então. Como que foi esse teu primeiro contato com Jesus? Como que começou toda essa história, né, de Ângelo com amizade com Jesus? Legal. Bom, eu tive um chamado do Senhor antes de me converter. Com uns 8 anos de idade, lá no interior de Santa Catarina, teve uma visita do padre que vinha rezar missa uma vez por mês, e ele trouxe junto um seminarista na época, e ele apresentou aquele seminarista como alguém que seria futuramente um padre e queria acompanhar pessoas, ensinar pessoas. E eu entendi em Deus que eu seria uma pessoa dessa, que eu queria ajudar pessoas, ensinar pessoas, compartilhar com as pessoas. Mas eu era ainda uma criança e fui crescendo e fui para o seminário de padres, estudei no seminário, 5 anos no seminário. Daí saí do seminário, esqueci dessa história, desse chamado, casei, tive os filhos, aí a minha esposa se converteu e na sequência nós fomos num retiro e eu me converti também. E a partir disso eu sempre lembro daquele chamado, e até hoje eu vivo isso. Foi num retiro de carnaval, na época eu estava na igreja luterana, mas eu participava na igreja, mas não estava convertido. E tive um versículo assim que me chamou muito a atenção e me trouxe a urgência de estar com o Senhor. E desde então eu estou vivendo a fé, aprendendo, crescendo na santificação e tentando servir na medida que a gente é solicitado, chamado para isso. Foi mais ou menos por aí. E isso foi já tinha casado, então tinha quantos anos mais ou menos, quando você se converteu? Eu tinha 34, acho, 35 anos, por aí. Já faz uns próximos a 30 anos que eu sou convertido. Então, isso aí. Entendi, é um bom tanto, né? Uma caminhada com Cristo já. Bastante então tempo. Tem bastante coisa. E hoje, né, você... Vamos, então, como foi do começo, né? Falando sobre um pouco quando você conheceu Jesus,
com essa caminhada, e o empreendedorismo entrou em que momento na tua vida? Legal. A partir de que eu saí do seminário, eu tive que procurar sobrevivência. Então, eu não tinha experiência nenhuma profissional. Eu estava no seminário, era fechado. E saí procurar emprego. Inclusive, eu fui trabalhar no Prosdóximo, trabalhei 2 meses lá, mas eu não gostei porque no chão de piso do depósito o assunto era muito pejorativo, né? Era assunto assim que o pessoal comentava, infelizmente o pessoal simples, humilde assim, mas sem uma cultura. E eu saí do seminário fazendo filosofia e me sentia muito mal. Daí eu arrumei emprego na Disapel, eu creio que muita gente conhece, e até aquele dia o Valdemar Rosa, que estava me entrevistando, ele me perguntou: qual é a tua experiência profissional? Eu disse: eu não tenho experiência nenhuma. A única coisa que eu sei é que eu sou inteligente, eu sei rezar, mas se você me ensinar eu aprendo. Ele deu uma gargalhada e disse: a vaga é sua. E daí eu comecei a trabalhar na Disapel. Trabalhei uns 13, 14 anos na Disapel, e daí eu fui trabalhar na Casa Santos, que hoje é a Multiloja, né? É o mesmo dono. E eu trabalhei 5 anos com eles lá. Foi uma benção. Eu tenho eles até hoje como parte da família. Realmente eles foi muito legal. Na Disapel também foi muito bom. E eu aprendi, daí eu saí dali da Casa Santa, já era Multiloja na época. Aí eu fui trabalhar no Moveleiro. Trabalhei mais 2 anos e daí eu pensei: se eu vou montar uma loja para mim. Aí eu montei uma loja, e o nome, desde o começo, a Casa Ambiente é o nome da loja. Então, quando que eu pensei do nome, porque o propósito da empresa não era só os recursos para a família. Eu pensava assim, por isso que eu escrevi assim: o nome da empresa era Casa Ambiente, o ambiente para a sua família. Então eu sempre pensava de que, além de ter os recursos, eu poderia servir as pessoas. Então, com a comercialização, muitas vezes, eu e minha esposa, muitas vezes nós orávamos sobre os produtos, para que aquele produto naquela casa, que fosse um lugar de bênção, um lugar agradável. Então, mais do que simplesmente o negócio. Eu lembro isso, que inclusive a Simone inclusive ela participa aqui com vocês, foi a minha primeira funcionária e a última também. Eu fiquei 22 anos e meio com a empresa. Ela foi a primeira a entrar e a última a sair. Que legal. Então realmente ela foi o meu braço direito. Ela foi muito especial no trabalho. Mas é interessante que, quando que eu comecei a trabalhar, sabe que é uma dificuldade no começo, todo o processo é muito complicado. Então, como regra, hoje os empreendedores, os empresários, eles têm uma carga tributária muito grande, e que está na cabeça das pessoas que é impossível pagar todos os impostos, que é algo impossível. E isso, onde que eu passei, a gente via isso, e isso veio na cabeça da gente, e eu pensava assim também, mesmo já estando convertido. E daí um dia eu sempre levanto cedo, eu gosto de levantar cedo, fazer minha leitura, minha oração, para depois começar o dia. Uma certa manhã eu estava lendo em Romanos, no capítulo 13, no versículo 6 e 7, mais propriamente o 7, que ele diz assim: pagai a todos o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Aí eu fiquei pensando,
eu não pago, não estou pagando os impostos todos. E aqui a palavra diz que é para pagar. Eu pensava o seguinte, como que eu creio que muitos empreendedores, muitas pessoas até hoje pensam, que é impossível pagar por causa da carga tributária. Em tese, assim, podia até pensar assim, eu acho que até Deus entende que é impossível aqui nesse Brasil pagar isso. Mas quando que eu li aquele versículo, eu disse, agora eu tenho que decidir, ou eu obedeço o que está escrito aqui, ou eu finjo que nem vi e continuo normal, porque a gente também comprava meia nota, vendia meia nota, e aquela coisa toda para tentar sobreviver. E é interessante que, até brincando um pouco, eu dizia, eu torço para o Grêmio, que é azul, mas a minha conta no banco vivia torcendo para o Inter, estava sempre no vermelho. Então não tinha como. Daí eu pensei o seguinte, eu disse, não, eu vou obedecer o que está escrito. Eu vou obedecer o que está escrito. Daí a minha esposa levantou, eu disse para ela, eu disse, olha, eu acho que daqui 3 meses nós não temos mais a empresa. Eu disse, como assim? Por quê? Eu disse, por causa disso. Daí eu li o versículo para ela. E eu disse, eu vou, a partir de hoje, não entra mais nenhum produto sem nota, não sai mais nenhum produto sem nota, e eu vou fazer tudo, os meus funcionários, tudo 100%, apesar que os funcionários já faziam isso antes. Mas eu não vou mais fazer isso. E se eu estou na dificuldade hoje, nessa sonegação, eu vou quebrar. É óbvio que eu vou quebrar. Daí eu cheguei na loja, a Simone estava lá, e eu disse, Simone, a partir de hoje não entra mais mercadoria sem nota e não sai mais nenhuma mercadoria sem nota, é tudo 100%, nós vamos fazer isso. E eu até brinquei com ela, disse, e é possível que daqui 3 meses você está desempregado, porque eu não vejo saída, humanamente eu não vejo saída, mas eu vou cumprir por causa disso. Eu mostrei para ela também o versículo que eu tinha visto, disse, não, eu vou viver isso aqui. E olha, vou te dizer o seguinte, eu vivi, a loja ficou 22 anos e meio, eu construí, criei os meus filhos, fiz uma base na minha vida, passei por dificuldade, é claro, mas nunca tive tanta dificuldade como antes eu tinha. Então sempre foi melhor a partir daquilo. Deus honrou a minha obediência à palavra. Eu li aquele versículo, então sempre até os representantes, as indústrias, eu tive que tirar produto de linha, porque teve indústria que eles não vendiam nota cheia, só meia. Tirei de linha porque eu tinha esse compromisso com Deus de fazer. E eu, graças a Deus, fiquei 22 anos e meio. Os meus filhos foram criados, saíram. Hoje, graças a Deus, eles estão andando com suas próprias pernas. São 2 homens de valor. E eles não acharam que eles não queriam continuar, por exemplo, com a empresa. Mas eu me aposentei e eu falei para minha esposa, então vamos parar e encerramos as atividades, mas não por dificuldade, não fiquei, graças a Deus, não fiquei devendo tributo nenhum ao governo, não fiquei devendo nenhum centavo para a indústria, ninguém, não fiquei, os meus funcionários, acertei tudo direitinho, os meus funcionários hoje são os meus amigos. Hoje nós temos uma amizade de família, assim, com as pessoas que trabalharam comigo. Então foi graças de Deus. Então a história, um tanto assim, por exemplo, da minha empresa, foi isso. Foi luta, teve lutas assim, mas nunca desanimei. Baseado naquela palavra, eu honrei aquela palavra,
obedeci aquela palavra e Deus me honrou e vivi os 22 anos e meio. E hoje eu estou de férias. Tira umas férias. E essa questão das férias também é legal você comentar, né? Porque você falou esses dias pra mim, né? Eu falei, não, agora eu tô de férias. Daí ele falou, não, mas faz tantos anos. Quantos? 22 anos? 41 anos que eu não peguei férias. Eu fiquei 22 anos e meio que tinha empresa. Mas antes eu trabalhei como funcionário. E sabe, no começo da vida, a gente começa no 1, né? Então, na época eu vendia minhas férias para poder conseguir as coisas na minha casa, minha família, meus filhos. Então eu praticamente sempre vendia minhas férias. Quando que eu montei a empresa, daí eu não podia pegar férias, porque eu dava férias para os funcionários, eu tinha que estar sempre substituindo um ou outro. E agora eu vou pegar todas, uma na sequência da outra. Como às vezes eu brinco com as pessoas, às vezes eu pego uma folguinha e vou passear, depois eu volto de férias novamente. Tá certo. Não, tudo é uma recompensa, né? Então, tudo que você planta, uma hora você colhe, né? E é legal, assim, ouvir esse testemunho, porque tem algumas pessoas que têm esse sonho de empreender, de desenvolver e ter uma empresa. E escutando, né, o teu testemunho, vendo que há pessoas que fazem o certo e há a possibilidade de fazer o certo. Sim. Porque às vezes as pessoas já estão tão ambientadas assim com a questão de sonegar uma coisa ali, né, de sempre dar um jeitinho brasileiro, né, não pagar os impostos, enfim. E com o tempo, acho que estão ganhando, né? Ali tal. Só que daí lá na frente vem às vezes algum problema, vamos dizer assim, financeiro na própria empresa, ali, ou às vezes acontece algum acidente, um incêndio, acontece uma batida de carro, alguma coisa ali, que aquele dinheiro que você não pagou naquele momento, você tem que desembolsar para pagar alguma tragédia que acontece ali, né? Isso não é uma regra, não vou dizer assim, mas em alguns casos pode acontecer. E daí você acha que está ganhando de um lado e na realidade você lá na frente você está perdendo. No macro vai virar o 0 a 0. Só que daí você tem aquele, vamos dizer assim, aquele pensamento que você não fez as coisas como deveriam ser feitas, né? E assim, para quem tem esse sonho e está querendo iniciar, você tem algum conselho assim, que você possa dar para essas pessoas que eles não são empreendedores, mas eles têm o desejo, o sonho, então naquele momento, vai ou não vai? Olha, eu quero usar 3 exemplos bíblicos, né? Personagens bíblicos, e não o mais importante que, se você pensar na Bíblia, o principal empreendedor, você vai direto ao Salomão, que é a referência, mas não vou usar isso. Mas antes de falar dessas três exemplos bíblicos, eu sempre tive colegas também que começaram depois, vinha conversar comigo, porque também queriam começar a empresa. Então eu sempre instruía as pessoas, porque como empreendedor, você tem que não se animar demais quando as coisas estão bem, achando que ninguém vai mais te alcançar. E daí começa a fazer algo investindo em coisas superficiais, supérfluas, e depois a ponto de que faz com que depois as vendas, o resultado começa a cair, começa a dar dificuldade. Então eu sempre digo assim, não se anime demais quando que as coisas vão bem e não entregue os pontos, não desanime quando que as coisas entram em dificuldades. Elas acontecem, é normal, os altos e baixos, né? É normal. Então o que precisa estar mantendo uma linha linear assim de como proceder, tendo um propósito lá na frente e sabendo. E as dificuldades acontecem, os erros acontecem, nós somos humanos, né? Então eu errei muitas vezes e também eu acho que as pessoas
Agora, sempre tem aquela questão de olhar o valor que as pessoas têm mais do que o material tem. Normalmente, às vezes, os clientes chegam, sabe que às vezes os clientes eles chegavam na loja achando como que é normal, às vezes, as empresas não atenderem, então eles vêm já alterados, né, porque queria que resolvesse e tal. Mas eu sempre conversei com eles e mostrei que eles sempre têm o maior valor do que o produto. Então, eu sempre fui resolver o problema deles. Eu fiquei 22 anos e meio com a empresa e eu tive 2 questões de PROCON, porque as pessoas foram sem me avisar. Mas se não tem dificuldade, tem. A indústria manda produtos com problema, montadores às vezes dá problema, entrega dá problema, então, mas tudo se resolve. Mas isso é preliminar. Mas agora eu quero, se for para instruir alguém, para pegar como exemplo de ser um empreendedor, tem 3 personagens bíblicos que eu gosto muito, que eu poderia dizer a quem ouvir, como partir e qual o legado que tu vai deixar. Então, a quem ouvir, sabe que na vida normal há uma guerra espiritual e a gente é atingido por isso. Então eu quero usar nessa questão a questão de Jó. Jó, havia uma guerra espiritual e ele estava sendo a vítima da situação. Então aqui é o primeiro ponto que eu vou dizer, a quem ouvir. Você veja que Jó, o erro de Jó, ele era um homem justo, íntegro, e o próprio Deus disse que ele era isso, ele não deixou de ser, mas da vez por essa situação ele começou perguntar para Deus para que ele ouvisse. Na verdade ele fez 16 indagações para Deus, porque se você me ouvir, você vai ver que eu tenho razão, não é possível, não é justo isso que está acontecendo comigo. Então, quando que há essa guerra espiritual, eu creio que nós temos que ouvir a Deus e não fazer que Deus nos ouça. É invertido isso, porque nós temos que ouvir a Deus. Porque se ele fez 16 indagações para Deus, depois quando que Deus começou a falar com ele, Deus fez 70 indagações para ele. E onde é que você estava? Onde é que aconteceu? Quando que eu criei o mar, a areia, o céu, as plantas, as aves, onde é que você estava? Quando que ele percebeu, ele disse, o que eu fiz, meu Deus? O que eu fiz? Fiquei questionando Deus. Aí ele se calou, disse, eu falei 2 vezes, me calei, e Deus o abençoou. Então nós como provedores, empreendedores, nós temos que ter isso. Nós vamos passar por crises, há uma guerra espiritual, mas nesse momento é joelho no chão, é orar, buscar a Deus, buscar ouvir Deus, ouvir as pessoas, assim, mas nesse sentido, mais usar o ouvido do que propriamente a boca. Então, é nesse sentido. Uma das personagens eu pegaria Jó, mas fazendo o invertido do que ele fez, ou menos no final que ele fez. Ele ouviu no final. Quando que ele ouviu a Deus, as coisas mudaram. E o segundo é Abraão. Abraão é uma história maravilhosa, linda, né, que sabe quando que Deus o enviou, ele partiu por si mesmo, ele saiu da zona de conforto, há um lugar que ele só na expectativa de Deus para poder andar, e é assim o empreendedor no começo é assim mesmo, você só vê as contas que você tem que pagar, essas coisas, onde que vai dar isso aqui, como que vai acontecer. Então há esse medo. Mas é importante que quando que Deus enviou a Abraão, ele disse, não temas. Há historiadores que dizem que na Bíblia tem 365 vezes não temas. Seria uma por dia do ano. Mas nós como seres humanos, nós temos esse temor. E Abraão, ele
realmente na caminhada dele teve essas dificuldades, teve seus altos e baixos, teve aquele momento que ele estava numa situação complicada, ele voltou para o Egito. E se veja o que o medo faz. O medo, o que ele disse para Sara? Disse: vamos dizer que você é minha irmã, porque se ele souber que você é a minha esposa e você é uma mulher linda, formosa, eles vão me matar aí para poder ficar contigo. Então já tentou enganar ali, tentou colocar uma mentira no meio dessa história que um empreendedor não deve colocar, né? Ele deve honrar, mesmo correndo o risco de morte, mesmo correndo o risco de quebrar, como que ali no Romanos 13 que fala. Então veja que o fato dele ter feito isso, e Deus tomou providência e chamou e percebeu que ele tinha mentido, e ele, tentando cobrir essa maldade, ele deu presentes para Abraão. Deu muito presente, deu gado, deu servos, servas, mas Abraão, o erro de Abraão, o que é? Foi aceitar isso. Ele não trabalhou por isso, não era dele, não era justo isso. Aqueles presentes era para o faraó que estava tentando se livrar de uma punição divina, e ele, por causa dele, que ele tinha mentido. Então o que ele recebeu? Recebeu os presentes que não devia ter recebido, e ele saiu. O que é que veio junto desse presente? Os servos e servas. Tinha a Agar. E o que aconteceu? Confusão familiar. Então você veja que às vezes o que o medo faz? Faz da vez esconder alguma coisa. Aí o que tentar amenizar as coisas, até um suborno, alguma coisa, um presente, faz que a gente aceita, mas vai ter resultado. E o que aconteceu, né? Ver a crise que deu na família por causa disso. Mas esse não vamos olhar só a parte negativa, mas você veja que Abraão, muitos dizem assim, Abraão matou Isaac. Normalmente as pessoas dizem, não matou. Naturalmente não matou, espiritualmente matou. Porque quando que Deus disse para Abraão: pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai para o Monte Moriá oferecer em holocausto. O que Deus estava dizendo para Abraão? A promessa que ele tinha feito para Abraão, que ele teria um filho, quando que nasceu esse filho, parece que resolveu o problema da promessa. Ele colocou Isaac no lugar que era de Deus, da confiança em Deus. E o que ele diz? Tira o Isaac dali. O Isaac não é para ficar no meu lugar. O Isaac é teu filho e vai ser abençoado, vai ser o descendente vem dessa descendência, dessa geração. Mas então Abraão espiritualmente matou Isaac, tirou ele do lugar que ele estava a quem tu amas. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo a ti mesmo. Então ele simplesmente estava invertendo a situação em questão de prioridade, e essa é a questão. Então nós aprendemos que o Abraão, o pai da fé, ele entendeu Deus. Ele disse: sim, eu entendi, se é isso que eu tenho que pagar, eu faço isso também. Mas ele entendeu que realmente ele estava, teu único filho, a quem tu amas. Parece que dizer assim, que aqueles que você colocou no meu lugar, é algo que nesse lugar do coração, na confiança. Não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo, e eu estarei também com Isaac, mas eu sou contigo. E ele estava colocando já: Isaac estará comigo, é Deus que está comigo. Então nesse sentido, então nesse processo, como empreendedor, realmente nós como empreendedores, ou quem quer
começar com isso, eles precisam entender. Depois eu quero passar 4 princípios da ordem das finanças, né? Porque isso vai ajudar a olhar os princípios que devem ser estabelecidos como regra, assim, de prioridades, né? Isso então seria o segundo exemplo. E o terceiro, que todo mundo gosta, e eu também, que eu falei, né? A quem ouvir, como partir e qual o legado a deixar. Não tem outro melhor para poder falar sobre José, né? José do Egito. José é aquele que, você vê, é interessante o que ele diz. José sonhou com a veste dele, a túnica. Ele sonhou com a túnica. O Abraão deu uma túnica, os irmãos tiraram a túnica, a mulher de Potifar rasgou a túnica, o faraó devolveu a túnica, e ele deu a túnica para todos os irmãos quando ele teve de volta, e deu 5 vezes mais para o irmão mais novo. Mas então, você veja, o que eu chamo isso dessa túnica? É algo que Deus colocou no coração dele. O erro dele foi imaturidade, né? Criou um ambiente hostil dentro dos irmãos, porque ele diz, lá vem um sonhador, mas era real o que Deus tinha falado para ele. Então você veja que Deus fez com que realmente todo esse processo onde ele passou, mas mais do que nunca ele deixou um legado. Ele não só através da sua vida cuidou da sua família, tanto sua família, família, pai, mãe e filhos ali, como os irmãos e o seu pai. E mais do que isso, deixou um legado. Todo Egito foi salvo por isso. Ficou um legado. Então, um empreendedor que não pensa num legado, ele é egoísta. Ele encerra por si mesmo. Você imagina que, por exemplo, eu trabalhei ali com a minha empresa, e se é só para mim, para minha casa e mais nada. A gente participa hoje, ajuda, né? Ajuda muitas pessoas, a gente abençoa muitas pessoas, a gente faz trabalho com casais, faz trabalho com casa de recuperação, e isso tudo é resultado do trabalho que eu tive com a empresa. Então, o resultado disso, nós abençoamos pessoas. A minha família foi abençoada, e nós abençoamos famílias. Onde que a gente trabalha, a gente usa esses recursos para poder abençoar. Então, é assim que não, se um empreendedor pensa só em si, só para ele, é uma desgraça, vamos dizer assim, porque o próprio Deus espera que nós podemos amar a Deus e amar o próximo. Eu gosto de usar, todo empreendedor, ele tem que usar 4 prioridades na vida natural, na vida do trabalho, assim. Então, o problema é quando que se inverte. Às vezes não que está errado, mas está invertido. Então é só colocar nas posições certas. Então a primeira prioridade da riqueza que vem, que Deus se agrada com a prosperidade dos seus filhos. Então não está errado a pessoa crescer financeiramente, não está errado, porque uns acham que a prosperidade é presença de Deus, outros acham que a pobreza é presença de Deus. E os extremos se tocam, né? Então nenhum lado nem outro, porque existem pobres distantes de Deus, como ricos próximos de Deus, e invertido também. Existe pobres na presença de Deus e ricos distantes de Deus. Então não é a situação que vai transformar a pessoa próximo ou não
de Deus. Então, em questão de prioridade, eu acho que um empreendedor ele tem que sempre pensar que a riqueza que vem para mim, a primeira situação que eu tenho que fazer é olhar ao meu Criador, o que Deus pede para que eu proceda, como eu procedo, né? Então, ouvir a Deus, dar seus passos. Então, essa é a questão. Se nós não ouvirmos, não abençoamos, não olhamos nesse lado, nós começamos a se tornar egoístas, né? Então, porque tudo é dele, e se nós confiamos, ele nos garante, e nós só obedecer o que ele disser. Então, em primeiro lugar, sempre está ligado, né, em Deus, ouvir ele, porque nós somos seres humanos, como que eu falei aqui, Jó errou, Abraão errou, José errou, nós vamos errar, é normal isso, mas se nós temos Deus, o Espírito Santo ministra os nossos corações, nós temos uma visão melhor. Então é isso. A segunda prioridade é a família. É normal a gente ver ali empreendedores, empresários de grande porte, quando que eles começam nessas dificuldades todas, sabe, a esposa é uma guerreira junto. A esposa é uma guerreira que batalha, que segura o mau humor no começo do marido, que da vez as dificuldades que passa e tal. O problema é que, como que eu já ouvi uma vez alguém falar, que no começo o empreendedor ele tem uma guerreira junto, e no final, quando que as coisas estão indo bem, ele quer viver como uma aventureira. Então tem muitas separações por causa do dinheiro. Então, quando que se preza para a família, os recursos que vêm para o bem-estar da esposa, do filho, está cheio de filhos morando em quartos que parecem cinemas, mas tem uma vida triste interna, não é uma vida junto com o pai, com a mãe, com compartilhar. Então, se as riquezas ela não faz com que os filhos tenham valor, sejam encaminhados, enviar os seus filhos para a vida, encaminhados, lógico, todos vamos falhar, mas com sinceridade. Então, primeiro Deus, segundo a família, né? Olhar para essa questão, principalmente o casal, marido e mulher, porque os filhos eles vêm, a gente cria, ajuda, envia, acompanha um pouco deles, eles vão, eles partem, se eles têm um caráter formado de valor, eles vão continuar essa história, eles vão transformar famílias deles felizes, e é isso que a gente trabalha, inclusive, com isso, para cuidar de casais, cuidar de famílias. Isso é importante. E a terceira prioridade seria o próximo. Então, o mundo tem que ficar melhor porque eu estou sendo abençoado por Deus. Veja o José, ele abençoa a sua casa, a sua família, mas o país todo foi abençoado. Então, o próximo, qualquer empreendedor, qualquer empresário, qualquer pessoas que tem isso, ele tem que pensar de deixar um legado para que o mundo seja melhor. Então, nesse sentido, essas são as prioridades. E a quarta prioridade, aí sim vem a questão de ter seus confortos, seus bens materiais, poder ter uma condução melhor, uma casa melhor, umas férias melhor. Não tem problema nenhum, não está errado isso. Mas o problema não é inverter essa situação, de colocar o carro no lugar de Deus, no lugar da família, ou não, sabe? A questão é a questão de prioridade.
Então, primeiro Deus, segundo a família, terceiro o próximo, né? O legado que você deixa, e o quarto, sim, viver. Eu estou vivendo hoje, graças a Deus. Logicamente a gente trabalha, eu tenho um trabalho voluntário, né? A gente trabalha, mas nós estamos assim, nós estamos bem, nós estamos tranquilos. Eu e minha esposa estamos passando dias maravilhosos, só, né, em casa, em paz, lutamos juntos, batalhamos juntos. Agora, nós temos os filhos, as noras, os netos. Olha, quem não tem neto está perdendo a oportunidade eu, às vezes eu digo isso, de entender uma faceta do amor de Deus, porque ninguém me explica o que é ter neto, só tendo para poder saber. Então, se vocês não tiverem, tenham, que um dia vocês vão saber o que é, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, seria esses 4 princípios. Então, isso que eu falei, essa é a questão do empreendedorismo, usar esses exemplos que deu certo e ter a consciência que nós somos seres humanos, como que até as personagens bíblicas também falharam e tal, e colocar as prioridades nos seus devidos lugares. Então, eu acho que seria isso. Sabe que, assim, eu tentei empreender por um tempo, né? Eu abri uma empresa de serigrafia e eu acabei fazendo justamente isso que você falou, inverti os processos, né? Não coloquei necessariamente o 4º processo, que é do conforto, em primeiro lugar, mas também não deixei Deus em primeiro lugar, né, nesse meu processo. Então a tendência a isso ser fadada ao fracasso é muito grande. E a gente... É aquilo que você falou, a gente não pode se iludir com a primeira conquista que vem. Então, eu era inexperiente, não sabia nada, tinha um sonho, um projeto e meti a cara. E daí achei, não, beleza, primeiro mês ganhei muito bem, muito dinheiro, só que eu esqueci de pôr na conta lá que tem os custos, matéria-prima, o custo por mês que vem, e isso acabou virando uma bola de neve. Eu fui empurrando, e Deus sempre foi me abençoando, porque Deus nunca me desamparou, mesmo eu ainda não colocando as prioridades nos lugares corretos, sabe? E chegou a um tempo que já não dava mais. Aí o Espírito Santo realmente falou comigo que não era o momento de eu ter iniciado, então eu precisava ter entendido primeiro os processos, né, para poder ser próspero no negócio. E o irmão Ângelo trazendo essas ideias para a gente agora no podcast, esses princípios, acabam facilitando para que a gente entenda o processo. Eu só fui entender agora com você falando. Porque até então, porque quando a gente abre um negócio e fecha e dá errado, é como Jó, a gente questiona, mas por que aquilo não deu certo se era a vontade de Deus para minha vida? E daí a gente fica sempre nesse dilema entre os nossos pensamentos daquilo que poderia ser e daquilo que Deus quer. E Deus sempre vai dar certo, não tem como. Entendeu? E agora que você falou desses 4 princípios, da questão de você entender a responsabilidade de você ser obediente em tudo, que é o primeiro passo para qualquer coisa, é a obediência, né? Porque se você não é obediente a Deus, como que é igual um pai com um filho, se o filho não é obediente, como que você vai dar algo para ele? Então abriu uma sala dentro da minha cabeça para entender mais um processo, sabe? Não sei se Deus ainda tem algo empreendedor para a minha vida. Se não tiver, glória a Deus por isso. A gente tem que entender que a gente precisa tá no processo e no caminho com Cristo, né? Mas olhando para esses erros, eu vejo quão infantil eu fui. Porque assim, todo mundo tem sonho. Sim. Quem não, né, seu Anjo? Todo mundo quer ser próspero, quer ter uma casa confortável, quer ser rico. Mas e até onde isso vai te deixar próximo de Deus? Sim. Entendeu? A prioridade não é isso. A prioridade vai ser sempre Deus. Tem uma coisa que me chama a atenção também sobre o versículo, né, que fala assim: meu povo perece por falta de conhecimento. E isso eu não estou falando no seu caso, né? Você acabou de exemplificar. Mas às vezes você que está em casa, tá assistindo, cara, busca conhecimento, busca em Deus.
ora e fala: Senhor, pede para o Espírito Santo, me direciona, o que eu preciso aprender para sair nesse nível, né? Aqui o irmão citou um exemplo, né? O que eu preciso para minha conta não torcer mais pro Inter, né? Começar a torcer pro Grêmio, essa ficar frase azul. foi polêmica. Daqui a pouco a torcida organizada nos comentários. É só um exemplo, tá, gente? Mas para não ficar vermelho, né? Você ficar ali no azul. E às vezes você tá pensando assim: nossa, eu tô trabalhando, tô fazendo aqui, mas parece que tudo que vem na minha mão, né? Cai o dinheiro na conta, já esvazia, não consigo guardar, sempre tô nessa endividado, vendo tudo isso. Então entenda isso também. A gente tá falando num assunto mais de empreender, né, de empresa, mas também você que trabalha, né, talvez CLT, como PJ em uma empresa, você também pode perceber isso e alinhar isso para sua vida também. Não é... Às vezes a gente precisa aprender a administrar um pouco, e depois a gente vai melhorando e a gente vai crescendo e desenvolvendo e aprendendo muito. Eu sou muito da matemática, né? Então eu gosto muito de números. E se você tiver, vamos dizer assim, uma multiplicação da parte de Deus de 1000 vezes, por exemplo. 1000 vezes 0 é 0. 1 vezes 0 é 0. Então você precisa ter algo para que possa ser multiplicado, né? Lá a passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, mesma coisa. Houve uma multiplicação? Houve, mas tinha alguma coisa para multiplicar. E se às vezes não tem o que multiplicar, não tem como, porque a multiplicação é isso, você multiplicar algo em muito. E se não tem esse algo, não acontece. Então que você busque o Espírito Santo e tenta entender o que você precisa aprender para administrar. E se você é um empreendedor, né, o que você precisa para multiplicar as suas vendas, multiplicar o seu alcance, né? Porque não adianta, se você tem uma empresa, o principal é o comercial, é as vendas, né? Então às vezes você precisa dar um pouquinho mais de atenção na parte comercial, ou às vezes você precisa dar um pouco mais de atenção na qualidade dos seus produtos, no alcance disso, e tentar sempre, né, buscar ajuda em Deus, porque se Deus é teu sócio, meu querido, aí não tem erro. Pegando aqui o texto que você falou, em Oséias 4:6, diz: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Veja que grave que é isso. Você veja que quando que a gente não se alinha com Deus, ele diz assim que nós não seremos mais sacerdotes diante dele, mas a responsabilidade é nossa. Então nós podemos até ser sacerdote, mas não diante de Deus. Nós perdemos a presença dele. E por esse fato parece até uma injustiça, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Tu imagina que as pessoas possam dizer: o que é que o meu filho fez para que isso acontecesse? Mas não é o que ele fez, é o que o pai deixou de fazer. É o que o sacerdote deixou de fazer. É o que o sacerdote deixou se alinhar em Deus. E daí ele perdeu a proteção que ele devia dar ao seu filho. Então não é Deus que se esqueceu do filho. É que Deus colocou o pai para cuidar do filho e o filho não está cuidando. Então ele está nesse sentido. Essa é a questão. Então, inclusive no nosso trabalho, como você falou, não propriamente só um empreendedor, mas também um funcionário, uma pessoa contratada. Você veja que hoje existem muitos, eu tenho experiência, porque Deus foi muito maravilhoso comigo, porque os meus funcionários, eu gostaria de levar eles para casa, porque realmente eles são parte da minha família, são pessoas foram maravilhosas, que me ajudaram muito. Porque normalmente um empreendedor, quando que o funcionário faz com que ele se sobressai,
Ele leva como vantagem dele que ele é o bom. Mas quando que quebra a empresa, ele não é o responsável. Normalmente esse não, é por causa da dívida, é por causa fui enganado, por causa disso, tem cheio de responsáveis, menos ele. E o maior responsável é o cabeça. É o cabeça. Você veja que nós, como humanidade, nós pecamos, nós caímos. Mas quem tomou a iniciativa da restauração? Foi Deus, o ofendido. Nós às vezes nós esperamos que quem pecou contra a gente que venha pedir perdão. Mas Deus diz, Deus é o exemplo maior. Nós pecamos contra Ele, nos afastamos, a separação, distanciamento de Deus, mas Ele prometeu que enviaria semente de uma mulher, a promessa que era Cristo, e Ele veio pela cruz, pela sangue derramado, Ele nos trouxe de volta ao relacionamento com o Pai. Então, mas quem tomou a iniciativa foi Ele, não fomos nós. E às vezes nós, como casal, como homem, como mulher, às vezes a mulher falha, e às vezes realmente falhou, pecou. Como que nós pecamos contra Deus? Aí não, o problema é dela, agora ela, sabe, a gente toma essa posição. Quem é o cabeça da casa? É o homem. Quem que tem que tomar a iniciativa em tese? É o homem. Não que é o único. A mulher também, sem problema nenhum. Mas no final, né, a responsabilidade dos filhos, da casa, é nossa como homens, provedores, homens que vai cuidar da casa, vai cuidar, se alinha em Deus, cuida da família, pensa no próximo e pensa no bem-estar também da casa. Até porque cabe a nós, homens, né? Sim. Toda essa parte, cuidar da família, ser o sacerdote do nosso lar. É nós que devemos incentivar a nossa família a vir para a igreja, sim, não a nossa mulher. Sim. Não que isso não seja errado, né? Porque a mulher também tem, mas a responsabilidade é nossa. Sim. E juntos a gente acaba se tornando mais forte. É a história do cordão de 3 dobras, sim, né? Quanto mais unidos a Deus, mais próximo o casal tá. Sim. É parecido com isso, né? Eu não, sim, sei explicar muito bem essa analogia. Esse aí sim, porque o cordão das 3 dobras ali, os dois é o casal e a terceira é Deus. É como um triângulo, né? Nós estamos longe um do outro, nós casamos longe um do outro, né? Nesse sentido, mas quanto mais nós nos aproximamos a Deus, automaticamente nos aproximamos de nós mesmos, do casal. Então, às vezes o casal está longe aqui, aqui, o homem e a mulher, mas Deus, nós começamos a buscar a Deus, nós vamos nos achegando e o casal vai se aproximando. Então essa é a questão, que é o único caminho, é o verdadeiro caminho nesse sentido. Legal, pra gente dar sequência, todo podcast a gente lê um versículo ali, né? Quando o convidado prepara. E hoje você preparou em Mateus 7, 21 ao 23. Rodrigo vai ler, e após ele ler, que o senhor explique qual o motivo, né? Que esse versículo ele é importante para você. Então, Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você veja, eu ouvi esses versículos aí num retiro, no carnaval. Nós somos num retiro lá em Mafra, Santa Catarina, e quando que eu ouvi esse versículo, eu fiquei imaginando o dia do juízo. As pessoas se apresentando à frente do juiz, que é o Senhor Jesus, e chegando lá, dando as suas justificativas de que teria o direito de se achegar
e fazer parte do reino. E daí ele disse: não, eu fiz isso, eu expulsei demônio, eu fui para a igreja, eu dei o dízimo, eu ajudei tal pessoa, sabe, muitos feitos. Mas Deus olha o coração. Então, quem é a pessoa? Porque é que, às vezes, eu posso até fazer uma grande coisa e as pessoas batem palma para mim, mas na verdade eu estou chamando a atenção para mim. Eu quero que alguém me reconheça. Olha como que ele é bom. Olha que esse sim, como que os fariseus faziam isso. Então a questão não é propriamente o fazer, mas é o ser. E se a gente faz porque é, e não para ser. É nesse sentido que a gente tem que entender. Então, mas nessa história eu fiquei imaginando, vendo lá na frente pessoas do meu relacionamento, da minha família, pessoas que eu amo, pessoas que eu gostaria que elas tivessem uma vida com Deus, e elas chegam lá na frente e tem até um discurso até legal, e o Senhor diz: eu nunca te conheci. E daí eu fiquei pensando, e se o motivo dela estar recebendo essa resposta, eu nunca te conheci, sou eu poderia ter evangelizado, eu podia ter falado do Senhor Jesus para a vida dessa pessoa, eu poderia ter ensinado o valor do ser em Deus, mais do que tentar fazer para se mostrar. Nesse sentido, aí caiu em mim essa responsabilidade. Eu até escrevi naquele dia, tenho até a Bíblia antiga lá, está lá escrito que naquele dia em diante eu queria ser aquele menino que naquele dia disse: eu vou ajudar a pessoa, eu vou ser uma pessoa que vai ensinar, que vai orientar, que vai tentar conduzir pessoas ao caminho do Senhor. Então eu vou ser esse. E foi o dia, inclusive, que eu me converti, na verdade, nesse sentido. A partir daquele dia eu jamais deixei de fazer isso. Eu amo esse Deus maravilhoso. Então esse versículo para mim foi fundamental. Ele destacou. Tem um versículo que o Senhor Jesus diz, né? Quem tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E esse, o meu Pai, o ama, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Você veja, a manifestação de Deus em nós, ele tem esse processo, o amor do Pai, o amor com o Senhor Jesus, essa união, essa amizade, esse grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o grande mandamento. Eu creio que é uma lei moral que ainda existe. Quando que Jesus disse: eu vim cumprir a lei e os profetas, ele cumpriu, encerrou a questão da lei judicial e a lei cerimonial. Mas a lei moral, ele diz: porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e é para sempre, é algo contínuo, é algo que existe hoje, porque hoje muitas pessoas gostam da lei cerimonial, né? Fazer as atividades da igreja, tudo bonitinho, saiu da igreja, esquece até, mas ele, quem conhece, não, mas ele é a pessoa lá na igreja, a lei cerimonial, mas está cumprida, a lei cerimonial é o Senhor Jesus que está resolvida essa questão. Agora, a lei moral que nós devemos viver. Então esse versículo foi o marco, o que me trouxe de volta toda o chamado de Deus, dizendo: não, isso é partido, então eu vou fazer. Falhei com certeza, mas eu tento não falhar. Como que às vezes diz a história que a gente passa na nossa vida, às vezes diz:
eu não tenho saudade de muitas coisas que eu passei, mas não abro mão de por ter passado, porque eu aprendi muito com isso. Então hoje eu sou porque eu passei da vez umas dificuldades, errei, tal. Mas tem muitas pessoas que falam assim, mas se eu não tivesse feito isso, quem sabe eu estaria melhor. Não. Olha, o andar de cima a gente sobe por degraus, é tudo um degraus, a gente aprende no dia a dia. Então é isso. Então esse versículo foi para mim marcante por esse motivo. Te imagina, você vê alguém receber um não do Senhor e você diz, eu sou culpado desse não que ele está recebendo. Poderia ter instruído, podia ter olhado no coração dele, amado essa pessoa, falado do Senhor Jesus, dessa pessoa. E aí, se eu tivesse falado, ministrado sobre a vida dele, e ele tivesse negado, eu estaria livre dessa, mas eu não, vem essa conclusão, eu não falei. E imagina a gente chegar na frente ao Senhor Jesus, ele vai dizer, você viu aquele aqui que você não falou? Então você vai junto. Isso é triste, né? Então eu creio que então não dá para perder tempo. Não dá para perder tempo na questão do evangelismo, de levar o amor de Deus na vida das pessoas. Isso é algo muito interessante, porque a maioria das pessoas acham que responsabilidade de falar de Jesus é do pastor, do evangelista, do líder. Não. É nossa, todos nós. De quem tem Jesus. De quem tem Jesus. É porque só pode falar de Jesus quem tem ele. Exatamente, quem tem Jesus. Entendeu? E às vezes um abraço fala muito. Muito. Você está do lado de uma pessoa, você vê que... Porque a gente acaba percebendo quando a pessoa está numa situação um pouco mais vulnerável, mais triste. Sim. Às vezes ela só quer um abraço, não quer nem que fale nada, só vai dar um abraço. Jesus te ama, pode contar comigo, tamo junto. São frases que vão aproximar ela mais de Deus e da gente, né? Sim. E eu acho que é algo que falta para muitas pessoas isso. É verdade. Esse amor pelo próximo. Às vezes até amam a Deus, mas não querem muito amar o próximo. Um pouco contraditório, né? Tá mentindo. Não há como ser assim, né? Não tem como. Quem ama a Deus ama o próximo. Isso. Aprende a conviver com os defeitos do próximo, a tentar entender as dificuldades, porque a gente também tem dificuldade, a gente também é odiado, digamos, entre aspas, por alguém. As pessoas não vão concordar com o que eu penso muitas vezes. E isso não quer dizer que eu estou certo. Isso quer dizer que nós precisamos aprender junto ao amor de Deus. É só uma visão. Sim, é interessante porque eu gosto muito daquele texto, aquela parábola que Jesus usa do samaritano, daquele que foi daquela situação que estava, uma pessoa foi machucada, aí passou o sacerdote, passou de leve, o levita passou de leve. Aí veio o samaritano e vê, ele vai lá, acode a pessoa, mesmo não sendo da mesma igreja, vamos dizer assim. Ele foi lá, acode a pessoa, leva para um estaleiro, cuida dela, se compromete em mantê-la. E daí o Senhor Jesus pergunta pro fariseu que estava tentando dizer, quem te parece que é o próximo? Porque ele tinha questionado, quem que é o meu próximo? E ele disse, aquele que teve compaixão. E ele disse, falaste certo, então vai e faça o mesmo. Você veja que na nossa mente, às vezes a gente pensa do próximo que é o outro, e também é. Mas aqui Jesus estava dizendo, você tem que ter essa atitude. Então, quem que era o próximo? Era aquele que atendeu. Então vai e faça o mesmo, vai atender. Vai ter atitude igual desse. E você também vai atender as necessidades das pessoas que tem. Eu acho muito legal quando que Jesus passou aqui pela terra e ele passava pelas pessoas, o coxo, o cego, o aleijado, e a palavra normalmente aparece, e compadeceu-se dele e fez um milagre. Essa compaixão
é um caráter de Deus em nós, em Cristo. Se nós não nos compadecemos das pessoas, não temos o caráter do Senhor, ou precisamos buscá-lo, né? E não julgar, né, a pessoa, se ela é merecedora ou não dessa paixão. É você agir como se ela merecesse 100% disso, porque a gente não merece. Não. E Deus tem essa compaixão conosco. Sim. Então, às vezes a gente quer, né, uma balança, duas medidas. Né? Quer olhar o outro e falar, não, esse daí, será que merece, né, essa compaixão? Sim. E não é assim. Tem que partir algo, isso tem que ser exercitado entre a gente, porque nós, como ser humano, a gente acaba sendo muito individualista. Se tá bom pra gente, tá ótimo. E acaba não olhando o outro ali em volta. E nós que queremos em Jesus, a gente precisa ser a diferença. E isso precisa ser cada dia mais normal no nosso meio. A gente pegar e ter essa compaixão com os outros. Pra gente partir para a parte final, pro último recado que você deixa pro pessoal, vou te dar um tempinho para você pensar. Enquanto isso, aqui junto com o pessoal, a gente comemorou essa semana 200 inscritos no nosso canal. E você pode olhar, cara, são 200 inscritos, né? No meio desse pessoal do YouTuber, de podcast, que tem uns big numbers, né? Um monte de gente. Mas eu fiquei pensando assim, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz com os 200 inscritos, que eu espero que o dia que o canal crescer mais ainda, eu tenha esse, vamos dizer assim, esse mesmo apreço, essa mesma felicidade. Porque a gente está aqui gravando na igreja e a gente deve ter um pouco mais de 200 poltronas, vamos dizer aqui. Eu acho que talvez tenha perto disso. Aí eu fiquei olhando, nossa, são 200 pessoas. Cara, é muita poltrona. Se você olhar aqui, a gente tá de frente, são várias pessoas que estão sentadas aqui. Então é um número, sim, a ser comemorado. E é graças a você que curte o vídeo, compartilha, né? Deixa o seu comentário. Então isso acaba diluindo. E são pessoas desses 200 que estão assistindo que já chegou pra gente vários testemunhos. Então são sementes que estão sendo lançadas, são testemunhos que estão sendo entregues a vocês através da tela da gravação e que tá fazendo e tá fluindo efeito. Então a gente não tá aqui por números, por ser reconhecido, mas quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas serão alcançadas. E é tão bom quando chega pra gente o testemunho, nossa, olha, aquele podcast de tal pessoa eu assisti e foi tão legal, e Deus falou comigo em tal situação, e esse testemunho chega pra gente e a gente, cara, fica muito feliz. E a gente fala, glória a Deus, porque se tivesse um inscrito, tivesse uma visualização, talvez é aquela visualização que precise. E isso vai ficar aqui gravado por um tempo. Talvez você está assistindo aqui em 2025. Daqui uns dias você vai estar assistindo aqui em 2029, 2030, e assim vai indo. E quando você estiver assistindo isso, vai estar ali, Deus vai estar falando com você. Então isso é algo que fica ali. E mesmo que seja um canal pequeno, a gente tem que comemorar, né, e glorificar a Deus pelos pequenos números, pelos grandes números. E a gente agradece você que está nos assistindo pela sua audiência, por estar acompanhando a gente, e continue. Você é muito bem-vindo aqui. Você faz toda a diferença e Deus cada dia mais vai usar esse canal em nome de Jesus para levar a palavra, o direcionamento, o conhecimento até o seu celular, até a sua casa, até o seu aparelho, né? Então, para seu último recado para o pessoal aí, para a gente finalizar. Legal. Bom, eu primeiro quero agradecer novamente aqui essa oportunidade de poder estar aqui. E eu creio que cada um que está ouvindo, cada um que participa, que ouviu, você é uma pessoa especial. Você é o chamado. Você tem um chamado em Deus. Busque conhecimento, busque orientação, porque saiba quem ouvir, saiba que você vai ter dificuldade como partir, saiba que o propósito é deixar um legado. Primeiramente, ter como prioridade a questão de nós nos dedicar diretamente, colocar Deus em primeiro lugar. Segundo,
cuidar da nossa casa, da nossa família. Então, todo o nosso empreendimento, toda a nossa vida, todo o nosso trabalho, toda a nossa batalha, nós vamos colocar nessa ordem. Em terceiro, ao próximo, deixar um legado para onde que você está, no lugar que você está, na escola, na comunidade, na igreja, onde é que esteja, que alguém lembra pelo que você fez. Como que tem um ditado, um dizer que se diz assim: dessa vida a gente não leva nada do que a gente faz para a gente, mas leva tudo o que faz para os outros. Então o Senhor nos abençoa pelo que a gente faz pelos outros, e Ele vai nos recompensar por isso. E também que Deus abençoe e tenha momentos especiais, lugar, sua casa especial, tempo com a família, passeio e descanso, porque Deus se agrada também com a prosperidade dos seus filhos. E muito obrigado, que Deus abençoe, e estou à disposição se um dia alguém quiser conversar comigo, quiser discordar de alguns pontos, acrescentar outros, estou à disposição também para atender e ouvir vocês. Moisés, pode ficar tranquilo que nós vamos chamar você de volta. Tem muito assunto aí. Hoje a gente pincelou um pouquinho sobre empreendedorismo. A gente tem a questão do Ministério de Casais, que vocês também trabalham, a questão da casa de recuperação, onde vocês são voluntários. Dando aqui, deixar os meus agradecimentos também, né? Agradeço ao irmão Ângelo por disponibilizar o tempo, por estar aí com a gente, conversando, trocando um pouco de informação, trazendo novas experiências. Foi muito bom mesmo, muito abrangente o que você falou, e traz, que nem eu falei, abre uma sala na cabeça de muita gente. Começa a entender onde você tem que pôr esses móveis. Muito legal mesmo. Erivelto, mais uma vez, o David não pôde estar hoje, ele está trabalhando, então ele está na correria. O resto do pessoal lá, o André, a Adriana, a Bárbara também, que estão em casa orando pelo projeto. Lucas, que hoje está aí nas câmeras, né, Lucas? Deus abençoe. O Joe não pôde vir hoje porque ele tinha um evento da prefeitura lá do Karatê, né? Então hoje ele foi lá, que ele tinha que estar lá fazendo a apresentação das artes marciais. Mas a gente é muito feliz por cada um que está junto com a gente nesse projeto. Eu quero deixar um recado para você que está assistindo a gente agora. Olha, Jesus te ama e Ele quer que você esteja alinhado com o propósito dele. Porque só assim, você estando obedecendo, você estando alinhado, que Ele vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam na tua vida. Então não perca tempo, corre para os braços do Senhor, procura um lugar onde você seja acolhido, onde você se sinta bem, crie raiz nesse lugar, não arrede o pé de lá por nada, por nenhuma dificuldade, porque você vai lá por Jesus. Então busque Jesus, siga Ele, e se precisar de alguma coisa, manda mensagem aí no canal, aí no vídeo. A gente está à disposição para responder as mensagens, tirar alguma dúvida que esteja no nosso alcance. O que não estiver, a gente corre atrás também para poder tirar para vocês. E estamos aí para somar, para fazer com que a palavra do Senhor vá o mais longe possível, tá? Ficamos por aqui e até o próximo podcast. Obrigado, gente. No Ângelo, agora no off.